Quando a gente fala sobre a origem do nome do município do Capão do Leão, uma das primeiras coisas que a gente pode identificar é o seguinte: o nome Capão é simples de se entender e de se saber a origem. Capão é uma palavra aportuguesada do Guarani que quer dizer mato isolado. Normalmente é uma referência a um tipo de vegetação que está isolada nos campos. Como a vegetação aqui do Rio Grande do Sul é campos, o capão é uma espécie de mato que se concentra no meio do campo. Agora a gente precisa, talvez, tentar entender ou buscar respostas justamente para entender por que Capão do Leão, né? Existem 3 diferentes versões sobre a questão da origem do nome do município e eu, através das minhas pesquisas durante os anos, eu achei fundamento para uma versão que eu considero mais autêntica e no sentido de tentar entender também as outras versões. Bom, falando da primeira versão, né, se fala que em determinado momento, aqui na região, aqui na comunidade do Capão do Leão, passou um circo e esse circo teria ido embora e, em função dele ter ido embora, teria deixado alguns animais que ficaram soltos e entre esses animais que ficaram soltos e fugiram estaria um leão africano. Bom, o que eu sei a respeito disso é que houve um evento assim lá por volta do início do século XX, mais precisamente por volta do ano de 1911, no qual essa história é verdadeira. Chegou a acontecer isso. Mas a questão toda é que é uma versão que sustenta a origem do nome? Não necessariamente, porque o Capão do Leão já existia com esse nome antes mesmo desse fato. Então, embora esse fato possa não parecer mentiroso, e não é realmente, essa não é a origem diretamente do nome, embora o fato seja verdadeiro. A segunda versão, que tem um grande embasamento e não pode ser descartada de maneira alguma, fala a respeito de uma pessoa, de um homem que teria vivido aqui, cujo nome ou sobrenome seria Leão, daí Capão do Leão, e ainda por cima esse homem, esse senhor, vamos dizer assim, chamado Leão, ele teria também uma espécie de comércio ou armazém que era a referência do local, por isso daí Capão do Leão. Muito bem, nas minhas pesquisas eu tentei identificar o seguinte: qual é a mais antiga referência ao nome Capão do Leão? Eu achei 1809, ou seja, mais de 200 anos atrás. Então, para achar esse suposto senhor Leão, eu teria que estar fazendo uma pesquisa, uma busca de dados antes de 1809. E pelo menos por tudo aquilo que eu consegui, e outros historiadores, outros pesquisadores conseguiram identificar a respeito dos primeiros nomes da nossa região, dos primeiros povoadores da nossa região, não aparece diretamente nenhum leão, seja como nome ou sobrenome. Mas essa história é totalmente destituída de sentido? Não necessariamente. Existe também um senhor Leão ligado à história do Capão do Leão, que teve um armazém, sim, ali naquela região da rua Manuel dos Santos Vitória, onde a gente tem hoje a SBS Engenharia. Só que esse senhor, ele aparece na história do Capão do Leão com um armazém e se chamando Leão, sim, o nome dele era Leão Bastide, ele tinha terras aqui para o lado do Cerro do Estado, isso cerca de 110, 120 anos depois da primeira referência a Capão do Leão. Então é provável que tenha existido realmente o armazém do seu Leão, existiu o armazém do seu Leão, mas também não sustenta muito a origem do nome. A terceira versão, que é a que eu considero a mais plausível, ela dá a seguinte ideia. Os portugueses, no momento que eles chegaram aqui nos primórdios da colonização, eles não tinham muita noção da fauna que existia aqui na região. Então eles utilizavam muitas vezes nomes europeus para falar dos animais. Entre esses nomes europeus que eles designavam os animais aqui da região, existia o chamado leão, o leão-baio. Bom, o que é o leão-baio? O leão-baio é o mesmo puma ou sussuarana ou onça parda, que é um animal típico do ecossistema pampa, tá? Muito presente aqui no início da colonização, depois foi dizimado, certo?
E era um animal que, na época, os bandos desses pumas, desses leões baios que existiam, eles causavam um risco realmente para os primeiros colonos. Tá? Como é que a gente pode sustentar isso fazendo mais ou menos uma conclusão? Leão baio, será que era por causa dessa onça parda, desse puma? Bom, não muito longe de Capão do Leão a gente tem canguçu, que em Tupi-Guarani é como os tupis chamavam onça pitada. E tem jaguarão também, que é uma referência a um felino de grande porte, de uma palavra também Tupi-Guarani. Então, apenas para concluir e finalizar, eu acredito, pelas provas documentais que a gente tem, pelas circunstâncias que se impõem, que o Capão do Leão, mais provavelmente ele é Capão do Leão por causa desse animal chamado leão baio, o puma ou a sussuarana.